Minhas saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, do canal do YouTube, o meu fraternal abraço, rogando a Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, amigo maior das nossas vidas, a Maria Santíssima, que derramem as suas bênçãos sobre todos nós. E neste momento também rogamos o amparo, o auxílio, a sustentação dos benfeitores amigos, para que nos envolvam em energias benéficas, renovadoras, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, energias de bom ânimo, energias de coragem, e que estas boas energias salutares, benfazejas, sejam colocadas na nossa casa, na nossa residência, e alcance também os nossos entes queridos, os nossos parentes, os nossos entes amados, encarnados e desencarnados, aqueles que residam conosco, aqueles que residam em outras cidades, que todos eles possam ser amparados, auxiliados e alcançados por essas energias salutares. E assim, confiantes na misericórdia divina, através desses benfeitores, nós também preparamos a nossa garrafinha com água, rogando que nela também sejam colocadas energias curativas para os nossos males, para as nossas fragilidades do corpo e da alma. E muito mais do que pedimos e pensamos que Deus possa fazer na sua infinita bondade e misericórdia. No nosso encontro de hoje, escolhemos o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Falsos Cristos e Falsos Profetas, em que Kardec vai retirar lá dois textos, um do Evangelho de Lucas e outro do Evangelho de Mateus. Kardec vai abrir o caput, desse capítulo, falando que se conhece a árvore pelo fruto. E ele se inspira na orientação de Jesus anotada pelos evangelistas Lucas e Mateus. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Nesta comparação, Jesus faz uso de alguns textos, inclusive do Antigo Testamento, do Salmo, o Salmo número 1, que fala: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e pensa na lei divina de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que frutifica. Então, em muitas passagens, o ser humano, ele é comparado a uma árvore. E Jesus, então, vai fazer uso desta imagem simbólica e vai nos orientar que não se colhem filhos de espinheiros, nem cacho de uva das sarças, daquele capim comum. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira más coisas do seu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então vejamos que comparação maravilhosa. Os frutos
são a essência daquilo que produzimos, pelas nossas palavras, pela nossa postura no mundo, pela nossa forma de agir, pela nossa forma de comportar. E se esse nosso comportamento, esta nossa fala, for proveitosa, for útil, for agradável, logicamente nós somos uma boa árvore e estamos distribuindo bons frutos. E Kardec se utiliza desta imagem para nos alertar dos falsos cristos e falsos profetas. Jesus vai falar sobre isso também no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, versículos 15 a 20. Jesus fala textualmente: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de pele de ovelha, e que por dentro são lobos vorazes. Conhecê-lo-eis pelos frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das cerças? Assim, toda boa árvore produz bons frutos. Tende cuidado para que ninguém vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e vos seduzirão. Levantar-se-ão falsos profetas, seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará, crescerá a iniquidade, as injustiças, a caridade de muitos esfriará. Mas orienta Jesus: aquele que perseverar até o fim, perseverar no entendimento do Evangelho de Jesus, perseverar nas boas obras, perseverar na caridade, este se salvará. Porque o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, o roteiro que nos deixou o Cristo, através do seu exemplo, através dos seus sermões, como o Sermão da Montanha, são ali um alicerce para nos vacinar. Funciona como uma vacina para não cairmos em armadilhas de lobos. Então, o Evangelho nos dá esta couraça, nos dá esta proteção, age como uma grade de proteção, age como um protetor nas nossas vidas para que não sejamos seduzidos por esses falsos profetas, Então, em outro momento também, lá na epístola de João, João vai dizer assim: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a fé deve ser raciocinada, ela deve ser fundamentada na lógica, na razão. Kardec, em determinado momento também, orientou que se um dos princípios doutrinários contradizer a ciência, a alta ciência, queremos colocar aqui, como Pasteur afirmou, que muita ciência, uma ciência profunda, nos aproxima de Deus e a ciência superficial nos afasta de Deus. Então Kardec fala isso. Se um dos postulados espíritas for realmente derrogado pela ciência, que fiquemos com a ciência e corrijamos aquele postulado, Porque o espiritismo é a doutrina
que estuda as relações da vida material e da vida espiritual, mas com lógica. O Espiritismo não se detém onde a ciência para, porque ele vai além. Ele tenta entender os fenômenos ditos sobrenaturais, mas que são explicáveis. Porque Kardec vai colocar no Livro dos Espíritos que a lei natural é a lei divina. Então, tudo que Deus criou tem uma lógica. E as leis divinas são os escritos de Deus na nossa vida. Então, a doutrina espírita não abona, não compactua com os falsos profetas, né? Inclusive, nos abre o entendimento para que possamos entender esses ditos prodígios, estes fenômenos chamados sobrenaturais, para que possamos entendê-los e não cairmos em superstições. O Espiritismo é o consolador das nossas vidas, mas o solucionador somos nós mesmos. Deus não derroga as leis naturais. Do mesmo modo que a física, que a química, que a astronomia, que a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo revela leis desconhecidas que regem as relações do mundo físico, corporal, com o mundo espiritual. Leis tanto quanto as da física, da química, são leis da natureza. E o Espiritismo nos possibilitando o entendimento de certa ordem de fenômenos pouco compreendidos. Até então, até a sua vinda, ele destrói o que restava do domínio do maravilhoso. Então, quem, portanto, tende a explorar esses fenômenos, passando-se por poderoso, com o Espiritismo é desmistificado. Uma coisa que aprendemos com a doutrina espírita, seja nos fenômenos de efeitos físicos, seja até nos fenômenos de cura, nós aprendemos que isto acontece por uma intercessão dos benfeitores espirituais, espíritos altamente especializados, espíritos altamente capacitados, que estão sob a orientação de Deus, agem sob a orientação de Deus. Deus age na natureza e nas nossas vidas através desses benfeitores, que são coadjudantes, que são cooperadores especializados para manter a harmonia e ajudar a todos, indistintamente. Como disse Jesus lá no Sermão da Montanha, que Deus faz nascer o sol e descer a chuva sobre justos e injustos. É lógico que é uma lei natural da vida. Se estamos trabalhando no bem, se estamos cooperando no bem, se somos já espíritos mais despertos, amadurecidos pelas leis divinas, e a nossa vida é importante para um núcleo de espíritos, seja espíritos familiares, seja num grupo, na casa espírita, seja na sociedade, logicamente, nós temos a simpatia desses benfeitores que vão interceder a Deus em nosso favor, para que possamos ser assim aliviados dos nossos erros do passado, que os nossos equívocos de outras encarnações possam ser diluídos parceladamente,
mais parcelado do que aqueles consórcios de 60 meses, né? Vamos pagar em parcelas. André Luiz fala isso, né? Na obra do Chico, que Deus, na sua misericórdia, nos permite quitar parceladamente, em pequenas quantidades, débitos escabrosos que adquirimos por atacado. Às vezes são diluídas determinados resgates e expiações em 3, 4 encarnações. Não pagamos de uma vez. E o Chico espírito maduro, a quem aqui nós reverenciamos pela obra magnífica que ele nos deixou, que é uma obra monumental. Nós temos os livros que fazem parte do estudo da vida no plano espiritual, como Obreiros da Vida Eterna, Nosso Lar, Mensageiros, né? São 13 obras. Nós temos lá os romances mediúnicos. Nós temos o espírito, no livro Irmão Jacob, o livro Voltei, que nos fala do desencarne de um trabalhador espírita, como se dá a sua chegada no plano espiritual, como isso se processa. Então, nos permite a doutrina espírita conhecer um pouco deste mundo que nos cerca e que nos rodeia. Então, a doutrina espírita, ela age como profilaxia preventiva para que não alimentemos ilusões equivocadas e que com isso demoremos mais tempo em seguir o roteiro deixado por Jesus, que é o roteiro da caridade, né? Nós temos a pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a espiritualidade superior responde: benevolência para com todos, primeiro ponto. Boa vontade para com todos, bondade para com todos, todos indistintamente, todos os seres, todas as criaturas, homens e animais. Segundo, indulgência para com as imperfeições alheias. Sim, temos que ver no outro as suas qualidades, aquilo que ele tem de bom. Isso deve saltar aos nossos olhos e minimizar os defeitos. Logicamente, não vamos ser ingênuos, mas vamos reconhecer no outro aquilo que ele tem de bom. E perdão das ofensas. Perdoar. Um dos sentidos da palavra perdoar é pagar o mal com o bem. É não desejar o mal daquele que nos prejudicou, daquele que nos lesou, daquele que nos traiu, daquele que, infelizmente, pelas suas fragilidades, pela sua ainda incapacidade, não nos fez bem, nos fez o mal. Ele fez mal a ele mesmo. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que ninguém nos faz mal. Nós temos, entre aspas, amigos que se distanciaram de nós e que em determinado momento, afastados de nós, nos prejudicam. Mas somos todos filhos de Deus. Todos filhos de Deus. Uma das coisas que nos deve alertar para identificar o verdadeiro profeta é que o profeta verdadeiro que vem em nome de Deus, ou enviado em nome de Deus, ele propaga, ele difunde a doutrina do amor, da integração. O amor congrega, o amor inclui, o amor atrai. Todo aquele, infelizmente, que vem com discurso de exclusão, discurso de julgamento, de condenação, discurso de
indiferença para com o outro, ele não vem de Deus. Ele não vem de Deus. Porque a lei de Deus é a lei de amor. E o próprio João anotou isso no seu evangelho. Quem diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão é mentiroso. Porque como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amamos o nosso irmão que vemos? O Deus, o Criador do universo, o Deus Pai, ele é nosso Pai. Ele não é apenas meu Pai. Ele é Pai de todos nós. O Deus, o Criador, ele não é apenas o meu Deus. Ele é o nosso Deus. E o próximo é a ponte que nos liga a Deus. Se Deus é o nosso objetivo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo é o elo de ligação que nos liga a esse Criador, porque é através do nosso próximo, na nossa vida de relação, que nós exteriorizamos o nosso amor, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Regra áurea: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, e não fazendo aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. Então, a doutrina espírita nos alerta, nos estimula ao entendimento do Evangelho, ao conhecimento da essência evangélica que nos trouxe Jesus, o ser perfeito que desceu à Terra, sem equívocos, e que teve toda uma vida de ensinamentos e de exemplos para deixar para nós um roteiro, uma luz, para que pudéssemos segui-los, né? A doutrina espírita também nos alerta para os espíritos desencarnados que nos rodeiam, né? Nós vemos isso em várias passagens evangélicas. Paulo, numa das suas epístolas, diz textualmente: nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas. E estas testemunhas, muitas delas, infelizmente, aquele amigo que se afastou de nós, fica nos espreitando, nos observando, ali vendo os nossos erros, as nossas fragilidades, para nos preparar, às vezes, situações complicadas em que caímos pela nossa inferioridade, pelas nossas imperfeições. Carta de Tiago: nós somos tentados pela nossa concupiscência, nós somos tentados pelas nossas paixões inferiores, nós somos tentados pelas nossas imperfeições. Quanto mais maduro, senhor de si, for o ser, menos sujeito ele está a cair em engodos, a cair em falácias, a cair e acreditar e aceitar ideias absurdas, porque conhecem as leis naturais, as leis divinas, conhecem a fundo o Evangelho de Jesus e assim ficam vacinados, ficam protegidos, ficam imunizados contra estas falácias, estas ilusões, né? Daí as orientações de João: meus amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas vede se eles vêm de Deus. As orientações dos bons espíritos são sempre no sentido de nos elevar moralmente, de nos unir, nunca de nos afastar dos outros, de nos condenar,
de sermos indiferentes ao sofrimento alheio. Não. A ajuda que os benfeitores fazem é no sentido de nos elevarmos espiritualmente, de cultivarmos virtudes, para que possamos com elas sublimar as nossas imperfeições. As nossas imperfeições não nos dominarão. O que vai nos dominar são as nossas virtudes. O desejo no bem, o desejo do progresso, o desejo de colaborar, de cooperar na obra da criação. Não nos julgando melhores do que ninguém. Não. Colocando-nos como irmãos de todos e assim cooperadores da grande obra da criação. Por isto, voltamos a alertar. Não é pela fala que não produz harmonia, é pelos frutos. É pelo que a nossa essência transfere de si para os outros. Então nós seremos realmente boas árvores quando o fruto que exteriorizamos de nós, através da nossa conduta, do nosso pensamento, das nossas atitudes, das nossas interferências no mundo, na vida de relação, elas forem no sentido de colaborar, de cooperar, de incluir, de unir, de promover o bem, de promover o que é útil, de promover o que é agradável. Por falar em fala, há aquela história, né, que se passa com Sócrates e com um discípulo seu que chegou e queria contar a Sócrates um episódio da vida de alguém. E aí Sócrates propõe a ele: você já passou isso pelas 3 peneiras? E o discípulo pergunta: que peneiras, mestre? E aí Sócrates fala: a primeira peneira é a peneira da verdade. Realmente aconteceu isto que você vai me falar? E o discípulo pensou: não, eu não vi, eu ouvi de alguém. Isso nos remete a um outro pensamento antigo, que quem fala o que ouviu, do verbo ouvir, pode falar o que não ouve, do verbo haver. Então, a primeira peneira é a peneira da verdade. É verdadeiro? Segunda peneira, a peneira da bondade. Isto que você vem falar é bom? Isto é salutar? Isto é proveitoso? O discípulo ficou pensando, não respondeu. E a terceira peneira, nesta história que acontece com Sócrates, é a peneira da utilidade. Será útil eu saber disto, né? Neste mundo de hoje, que nós temos através das redes sociais uma enxurrada de notícias falsas, fiquemos atentos para a nossa responsabilidade de não disseminar inverdades, maldades, que não têm proveito nenhum, que promovem a desinformação e nos vinculam a esses falsos profetas, a essas falsas notícias. Então nós temos que ter este critério. E lembrando sempre do Mestre Jesus: vigiai e orai sem cessar, para não cairdes em tentação. É a reflexão que nós temos para hoje, convidando os queridos amigos a terem e a estudarem o Evangelho segundo o Espiritismo
em que Kardec nos elucida várias passagens e ensinos da vida do Cristo. Que Deus e Jesus derramem as suas bênçãos sobre nós, que nos ampare hoje, amanhã e sempre. Até o próximo encontro, fiquem todos com Deus.